O deputado estadual do Rio Grande do Sul, professor Cláudio Branchieri, fez uma comparação entre o regime da Venezuela e o que estamos vivendo aqui no Brasil. E as semelhanças são simplesmente assustadoras. Além disso, Branchieri não poupou palavras ao expor o buraco em que o PT e Lula estão afundando o nosso país. A situação é grave e é hora de abrir os olhos para a realidade sombria que se desenha diante de nós. Veja. O PT mostram a todo momento a verdadeira face desse partido. Como vergonha pouco é bobagem para esse governo aqui, nós tivemos a eleição na Venezuela. Uma eleição eivada de fraudes, uma saraivada de problemas. É tão flagrante a fraude feita nas eleições venezuelanas que nenhum país civilizado, que não seja Irã, China, Rússia, os aliados do PT e do Lula, todas as ditaduras, para quem diz que ama e defende a democracia, eles querem enganar quem? Nenhum país civilizado reconheceu a eleição de Maduro, mas o PT emitiu uma nota dizendo que as eleições foram pacíficas, democráticas e soberanas. Lula disse que não estava vendo nada de anormal na eleição venezuelana. Deve ser porque o normal das eleições venezuelanas são fraudes, não há nada de anormal mesmo, tempo de liderança do presidente. Há muitas similaridades entre Brasil e Venezuela hoje. Lá na Venezuela, o principal opositor político, opositora política, líder das pesquisas e líder da oposição, foi tornado inelegível por não declarar vale-refeição na declaração de bens prestados à Justiça Eleitoral. No Brasil, o principal líder político e o principal opositor do desgoverno foi declarado inelegível por uma reunião com embaixadores. A mesma reunião que a Dilma fez em 2015. Lá, na Venezuela, os juízes da Suprema Corte são todos alinhados com Maduro. Aqui no Brasil, os juízes da Suprema Corte, a maioria deles, foram indicados por Lula. Lá, a Suprema Corte assumiu o papel do legislativo. Aqui, a Suprema Corte legisla. Lá, o regime acusa as redes sociais pela revolta popular. Aqui, o regime acusa as redes sociais de atentado contra a democracia. Lá, Maduro diz que vai regular as redes sociais para evitar a revolta da população. Aqui, o regime já mandou para o Congresso um projeto de regulação das redes sociais. Lá, Maduro diz que vai prender e condenar de 15 a 30 anos de prisão todo aquele que questionar os resultados nas urnas. Aqui, a justiça já prende, multa e persegue todos aqueles que questionam o resultado. Lá, o momento econômico favorável fez com que a população abrisse mão de suas liberdades individuais em troca de um pouquinho de crescimento econômico. Aqui, o regime empurra o crescimento econômico para ver se consegue, assim como lá, acabar com as liberdades individuais, principalmente a de expressão. Lá, o socialismo assumiu o poder pelo voto. E o povo descobriu que você não tira comunista do poder pelo voto. Aqui, nós ainda temos esperança, por enquanto. Agora que nós já falamos sobre as barbaridades do governo do PT, que nos faz passar vergonha internacional, presidente, dia sim e outro também, de alguma forma diz que o Brasil hoje voltou ao cenário internacional, o Brasil virou uma piada. Nós se aliamos com toda a escória do planeta. Toda a escória. Rússia, Irã, Cuba, Venezuela. Onde há uma escória no planeta, Lula vai lá para dar as mãos e caminhar junto. É impressionante. No cenário doméstico, a economia está daquele jeito. Saiu a ata do Copom, o juro não baixou.
E a ata foi dura. Por quê? Porque saíram os dados da inflação do IPCA 15, e o IPCA 15 veio em 0,30. Não é muito alto, mas quando eu pego os últimos 12 meses, o IPCA 15 já está em 4,45. O IPCA 15 não é a inflação oficial. A inflação oficial é o IPCA. Mas já é um indicador de que a inflação está perto do teto da meta. O governo, que empurra o gasto público, que não tem compromisso nenhum com a responsabilidade fiscal, está conseguindo fazer o Brasil ficar fora do teto da meta em época absolutamente tranquila no cenário internacional. Não tem nenhum problema. Na sexta, ou essa semana, saiu o resultado primário do governo central, do governo federal. Déficit de 38,8 bilhões de reais em junho, e no semestre, 68,7 bilhões de reais. Nesse período, a receita cresceu, em termos reais, acima da inflação, 8,5%, e a despesa cresceu, em termos reais, acima da inflação, 10,5%. A receita bateu recordes de crescimentos reais e o déficit é maior do que o do ano passado. Segundo o arcabouço fiscal, aprovado pelo incompetente do Fernando Haddad, o teto de crescimento dos gastos esse ano o teto de crescimento do gasto esse ano é 2,5%. Já está em 8,5%. Sabe qual é a chance desta meta do arcabouço fiscal ser cumprida? 0. Um ano aprovado, eles conseguem cumprir no ano seguinte. Outra regra do arcabouço, que tem que ser cumprida esse ano, é do déficit 0. Podendo chegar a um déficit de 0,25. Já estamos em 68 bilhões e vamos passar de 100 bilhões de reais de déficit este ano, porque o déficit no segundo semestre é maior que o do primeiro, historicamente. A segunda regra é descumprida. E o presidente tem a cara de pau de ir na televisão dizer que tem responsabilidade fiscal. Presidente, tempo de liderança, por favor. Acharam ruins as notícias? Calma, tem pior. A dívida bruta do governo geral, que é a dívida bruta do governo central, do governo estadual, do governo municipal, bateu 8,7 trilhões de reais. No governo Lula, em 18 meses, a dívida cresceu inacreditáveis 1,5 trilhão de reais. Nos últimos 6 meses, ela cresce a um ritmo de 100 bilhões de reais por mês. Nesses números de 8,7 trilhões de reais, a dívida pública bateu 77,8% do PIB. Inacreditavelmente, 77,8% do PIB de dívida era a previsão do mercado financeiro para o final do ano. Se continuar esse ritmo de 100 bilhões de reais, a dívida ao final do ano vai bater em 80% do PIB. 80%. Isso significa que ela está em vias de entrar numa trajetória explosiva que não tem taxa de juros que segure. Não haverá poupança interna suficiente para cobrir a sua rolagem. E a única maneira do governo evitar dar um calote vai ser emitir moeda, o que gera inflação. Esse é o descalabro fiscal promovido por Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a cara de pau de ir na TV com dinheiro público, mentir à população brasileira, inclusive só, ironicamente, no mesmo dia que as eleições venezuelanas estavam sendo fraudadas, dizendo que ele tem responsabilidade fiscal e de que a mãe dele ensinou para ele que ele não deve gastar mais do que ganha.
Quem é que cai nesse papinho? 100 bilhões de reais por dia. No mesmo pronunciamento mentiroso, Lula teve a pachorra de dizer que a responsabilidade fiscal desse governo incompetente, que vai quebrar o Brasil, era que estava tornando possível ajudar o Rio Grande do Sul num momento de dificuldade. Mentira! Não ajudaram nada, só fizeram empréstimo de dinheiro. Os municípios estão esperando o dinheiro na conta, não veio. O Estado está esperando o dinheiro, ajuda na conta, não veio. Um governo mentiroso e aliado de assassinos. Esse é o governo do amor, esse é o governo que diz que venceu o ódio. Está difícil de acreditar nesse papinho aí. Obrigado, presidente. Sim, é de assustar. O que está acontecendo nos bastidores do poder é como uma sombra se espalhando sobre a nossa democracia, ameaçando sufocar as vozes da liberdade e da justiça.